Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, a palavra de Deus diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa usar essa palavra para trazer transformação às nossas vidas. Nós dependemos da Tua iluminação, porque o nosso entendimento está manchado, Senhor, pelo pecado original, e nós sabemos que isso para nós é um grande problema. Nós não conseguimos entender a Tua palavra se Teu Espírito Santo não aplicá-la em nossos corações. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, quando eu era criança, eu era de uma determinada igreja que desenvolveu uma estratégia evangelística que eles apelidaram, de arrastão, não essa que a gente vê hoje em dia, não existia ainda esse conceito de arrastão que a gente vê aí nas vias, do nosso Brasil, mas esse era o nome que era dado, isso em 1980, 1981. E isso consistia da seguinte forma, essa estratégia acontecia da seguinte forma: nós nos encontrávamos num determinado ponto do bairro, e aí todos levavam instrumentos de percussão, violão, tal, e a gente vinha cantando, os irmãos da igreja, a gente vinha cantando pelas ruas do bairro. E isso acontecia num domingo de tarde, ali quase no final da tarde, e somente isso, a gente vinha cantando, e as pessoas que estavam na rua ou nas casas, elas iam deixando seus lugares. Foi algo muito interessante isso, essa experiência que eu vivi, porque as pessoas iam deixando as suas casas, iam ali sendo agregadas àquele grupo, e no final esse arrastão ele culminava na igreja, e dali a gente já começava um culto. E eu lembro que em pouco tempo, em poucos domingos, a gente fez essa estratégia, a gente se utilizou dessa estratégia, e a igreja lotou, não demorou muito tempo. As pessoas iam, às vezes sem camisa, às vezes de bermuda, iam assim, do jeito que elas estavam na rua, e era algo impressionante. Muitas pessoas se converteram por conta dessa experiência que nós tivemos. Eu, queridos, não entendia esse conceito de arrastão. Anos depois é que eu fui entender isso. Alguns anos depois eu fui entender o que significava, o arrastão. Isso porque na juventude, já não era mais criança, eu era mais jovem, eu fui convidado por uns irmãos, uns amigos, para que a gente fosse pescar ali no Gradim,
né? E era uma pesca que eles chamavam de arrastão, né? E aí, do que consistia essa pesca? Ficava uma pessoa de um lado, né, e o outro do outro lado, e a gente andava pela praia, assim, pelo mar, logo, obviamente, né, na parte mais rasa, e a ideia era a gente capturar camarão, né? E aí, aquilo foi uma experiência muito interessante, porque eu conectei, eu entendi aquilo que eu via como criança, né? Eu entendi o que era o arrastão, e eu vi aquilo acontecendo diante dos meus olhos, né, queridos? É claro que o pessoal diz que o pescador é alguém exagerado, que exagera suas histórias, mas isso vocês não vão ver de mim, porque eu não sou pescador, né? Nós pegamos ali no máximo uns 400 gramas de camarão, não ficou muita coisa para dividir por um monte de cabeça. E também, queridos, foi a primeira vez que eu pesquei, botei um caniço, né? Aí joguei ali a isca e fiquei guardando, assim, seria tão legal pegar um peixe aqui, seria muito legal. E a gente estava imaginando, né, um almoço no domingo, aquele peixão, minha mãe assando peixe, assim, idealizei aquela coisa, e daqui a pouco sinto na vara ali o puxão do peixe, um puxão forte, falei, agora, puxei, queridos, aí veio um peixe desse tamanhozinho assim, mal dava para fazer um hambúrguer com peixe. E na verdade, quando eu levei para o meu amigo conhecido de pescaria, né, para me dizer o que era, e ele falou que era um tal de Maria da Toca, que era cheio de espinho, de espinha de peixe, né, mas ele não tinha muita carne, então eu tristemente tirei o peixe e joguei de volta ao mar, porque não valia a pena ficar com ele. Queridos, eu não sei nada de pesca, né, essa não é a minha área, mas quem pescava muito bem era o apóstolo Pedro. Pedro, Tiago e João, eles eram sócios na área da pesca. O método comum da época da pescaria era exatamente a pescaria de arrasto. A rede, ela era lançada na época do apóstolo Pedro, a rede era lançada e o barco, ele navegava e por onde ele passava, ele capturava os peixes, porque a rede ficava com uma espécie de uma boia em cima e embaixo ela ficava com os pesos, né? Então, por onde o barco navegava, ele fazia aquele arrasto, ia catando todos os peixes que estavam no meio do caminho. E o que dizem os estudiosos, que na época, né, desse lago, o que se pegava muito eram carpas, né? Era basicamente o que eles pegavam com muita abundância naquele lugar. E durante o dia, os peixes, eles costumavam fugir da luz e seguiam para as profundezas. E durante a noite, eles saíam das profundezas e iam se alimentar e acabavam se tornando presas fáceis, né, para a captura. Por isso, as pescarias, elas eram feitas de madrugada, como muitas vezes a gente vê na Bíblia, né? Mas, às vezes, eles pescavam muito, né? Mas, às vezes, também, eles não pescavam nada. E certa vez, conforme nós lemos no texto, eles não haviam pescado peixe nenhum. Enquanto eles estavam aguardando, eles estavam guardando as coisas, eles viram Jesus chegando. E junto dele havia uma multidão que o comprimia, o texto nos disse isso. Jesus então, ele vai até um lugar onde aqueles pescadores estão e pede o barco emprestado. E aqui, queridos, começa a nossa história. Uma história que eu vou dividir em 3 atos distintos. E o primeiro desses atos está relacionado à multidão. A primeira imagem que nós temos no texto nos mostra Jesus suprindo a multidão, conforme a gente vê no versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Por que a multidão estava ávida para ouvi-lo naquele dia? E eu vou dizer aos irmãos, por conta de seus sofrimentos. E explicando isso, queridos, se a gente for no texto de Paulo, de Romanos 6,23, ele vai nos dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. O anseio por ouvir a mensagem é o resultado do pecado na vida humana, né? A morte, o pecado, ela gerou a morte, mas não só a morte, os seus subprodutos também, a dor, a tristeza, as perdas e a solidão.
E desde que o pecado original entrou na história humana, todas as coisas se tornaram transitórias e sem sentido. Essas pessoas, elas comprimiam Jesus por causa da ausência de sentido que há no mundo. Tudo o que nós construímos, todo o dinheiro do mundo, sejam reais, dólares ou dracmas, como naquele tempo, todo o relacionamento que nós constituímos enquanto estamos aqui, seja agora ou no passado, está fadado ao fim. E por consequência, a finitude nos encaminha para buscar algo que esteja para além dessa vida. E Jesus, amados, como sabemos, é a resposta para aqueles corações tão doídos e necessitados. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. A mensagem de Jesus era transcendente, ela trazia alívio para todos os que estavam cansados e sobrecarregados. Ela trazia alívio para aqueles que estavam desanimados e sem esperança na vida. Por isso, eles buscam tão avidamente a resposta em Jesus. Jesus, ele viu o barco como uma solução para aquele momento em que ele estava sendo ali apertado pelas pessoas. Jesus se importa com o sofrimento de cada uma delas. Essa não havia sido a primeira vez que nós vemos nos evangelhos Jesus se importando com as pessoas. Mas, por exemplo, na multiplicação dos pães em Lucas e em Marcos, o texto nos diz que Jesus acolheu, e também diz que Jesus teve compaixão da multidão. E aqui, queridos, não seria diferente. Jesus não estava subindo no barco para deixar o pessoal para trás, tipo, me livrei deles. Não, aquilo era uma estratégia para poder servir melhor aquelas pessoas. E a solução estava naquele barco. Os estudiosos dizem que o que Jesus fez ali foi mais ou menos como aquela ideia do anfiteatro, né? Ou para ficar mais fácil para a gente, como a ideia de um estádio, né? Como no Maracanã, você vai, que as pessoas da frente, elas estão mais baixas do que as pessoas de trás, e assim por diante, né? Então, os que estão mais próximos estão mais baixos, e os que estão mais longe estão mais altos, e não todo mundo tem aquela visão. Então, Jesus, em cima do barco, ficava numa espécie de um palco, digamos assim, e quem estava na areia, né? Então, tinha aquela descida assim da areia, né, como a gente conhece as areias de praia. Então as pessoas ficavam uma atrás da outra e tinham condição de ouvir Jesus de uma maneira mais clara. Seus discursos traziam alívio para os desesperados, perdão dos pecados, salvação para os perdidos. E nesse primeiro ato, queridos, Jesus quer suprir as demandas dos necessitados. O segundo ato, querido, que nós vemos é Jesus suprindo as necessidades dos discípulos. Depois de satisfazer a multidão, o milagre satisfaz a necessidade daqueles homens. Nós não sabíamos, mas foi uma noite frustrante. Pedro é que nos diz isso no versículo 5. Imaginem, queridos, uma madrugada inteira trabalhando e não pegando peixe algum, e depois ainda manter o barco na água para Jesus pregar. Eles fizeram isso, eles deram suporte ao ministério de Jesus. Em contrapartida, assim que Jesus termina, ele dá a ordem de pesca, e Pedro obedece, mesmo contra toda a razão, a prática e a experiência profissional. Aquele não era o momento e nem o local ideal. Ir para o centro do lago de dia era ir contra a razão. E depois de uma noite difícil, Jesus demonstra o seu interesse pelo bem-estar dos seus discípulos. Os seus discípulos são recompensados pela sua obediência. Jesus, ele faz um milagre que quebra os paradigmas da lógica. Não era um milagre para salvar uma vida da morte, não era um milagre para restaurar uma visão ou a mobilidade de alguém, não era um prodígio para a proteção de suas vidas, era um milagre para
subsistência, assim como havia sido também na multiplicação dos pães. No entanto, além de lhes prover o sustento, esse milagre atestava a natureza divina de Jesus. E isso nos leva para o terceiro ato. O terceiro ato é a iluminação do entendimento do apóstolo, daquele que seria o apóstolo Pedro. Após o milagre, Pedro se dá conta de quem era Jesus. Ele fala assim, quando ele viu tudo acontecendo, ele se ajoelha e fala: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, ele já era seguidor de Jesus. Como a gente vê no capítulo 4, versículo 38, a sogra dele foi curada por Jesus. Havia uma certa proximidade. Pedro viu muitos milagres. Só que até então, os milagres eram nos outros, os ensinos eram feitos às multidões, os demônios eram expulsos das pessoas. Para ele, tudo ainda era sempre impessoal. Nada disso foi suficiente para que a sua mente fosse iluminada para perceber quem era Jesus. Efésios 1,18 nos diz que oro, o apóstolo Paulo diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou seja, queridos, precisamos de iluminação do Espírito Santo para a compreensão das coisas espirituais. Nenhum milagre presenciado por Pedro foi tão impactante quanto a pesca maravilhosa. Os demais milagres foram impressionantes, mas o da pesca, para Pedro, foi aquele que aconteceu dentro da sua própria realidade. Seus olhos espirituais, eles foram abertos. Queridos, ouvir um testemunho é algo edificante, mas viver uma experiência com Deus é algo transformador. Amados, gostaria de fazer uma aplicação desse texto para vocês. A obra redentora de Jesus, ela continua nos dias de hoje. Assim como as pessoas se comprimiam para ver Jesus, o mundo de hoje está ávido para ouvir a mensagem de salvação. Hoje as pessoas precisam também de Jesus e nós somos chamados para contribuir na proclamação. O pecado, como eu disse, ele nos afastou de Deus e hoje o mundo se encontra aflito atrás de uma mensagem que lhes dê esperança para o futuro. Lembre-se do dia da sua conversão, do toque do Espírito Santo, da transformação, a certeza de salvação e a plenitude de existência que você um dia foi tomado. Essas convicções vieram sobre você no dia que Jesus, o Espírito Santo, tocou a sua vida. Há muitos que hoje, assim como aconteceu com você, anseiam por essa experiência transformadora, mas não têm ideia de onde vai surgir essa transformação. Hoje, queridos, a proclamação do Evangelho, ela é responsabilidade nossa. Assim como Jesus olha para os barcos e vê a solução para a amplificação da sua mensagem, ele também nos vê como recurso para que a sua mensagem seja levada às pessoas. Você não é Jesus Cristo, mas você é como os barcos que dão suporte enquanto ele está pregando. A conversão é obra do Espírito Santo, mas o canal, o instrumento que será usado será você, seremos nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Assim como a missão de Jesus e o trabalho dos pescadores convergiam no mesmo propósito, nossos trabalhos cotidianos e a missão de Jesus Cristo convergem também para os mesmos propósitos. Somos chamados a pregar, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, pregar a todo instante. Nossa profissão, nossos afazeres, nossas relações interpessoais são o campo missionário que Deus planejou para nós. É a plataforma que Deus proporcionou para exercermos a nossa missão. E a nossa vida como um todo precisa ser uma extensão do nosso campo missionário. Não podemos viver
uma vida dupla, sendo crente na igreja e uma pessoa irrelevante no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, na família ou na vizinhança. Jesus jamais desamparará aqueles que aceitam essa vocação missionária. Como ele diz para Pedro: não tenha medo. Queridos, a noite havia sido difícil e, para piorar, o mestre ainda pede que eles fiquem um pouco mais. E depois que deram o suporte a Jesus, os discípulos eles foram recompensados. Jesus disse: lancem as redes. A ordem de Jesus, ela ia contra o bom senso. Nenhum pescador deveria seguir aquele comando, mas a rede lotada era a comprovação de que com Jesus o sustento jamais lhes faltaria. Muitas vezes, queridos, nós ficamos tão ansiosos pelo nosso futuro, pelo nosso sustento, mas nós nos esquecemos que todos os nossos recursos de fato provêm do Senhor, e quando nos entregamos por completo à sua obra, Ele não nos desampara. Observem as aves do céu, não semeiam, nem... Concluindo, queridos, Pedro só pôde conhecer Jesus depois que ele decidiu obedecer. No versículo 5 ele fala: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Queridos, a conjunção adversativa, mas, Ana Luísa é a nossa conhecedora profunda do assunto, né? A conjunção adversativa, mas, é, na verdade, o que nos dá o entendimento dessa passagem. Pedro sabia que o mar não estava para peixe. Pedro sabia que não era a hora apropriada. Pedro sabia que o local não era o local correto. Mas, ao obedecer, ele conheceu em sua vida, e não na vida da sua sogra, ou na vida de outras pessoas, o Deus que faz milagres. Queridos, eu me lembro, um tempo atrás, de uma pessoa, né? Essas pessoas que a gente conheceu no passado, depois a gente tem uma distância um pouco grande delas, por conta das coisas, mas a gente acaba sabendo de algumas coisas pelas redes sociais. Eu lembro que ainda na época do Facebook, essa pessoa, ela se colocou ali, estava se vitimizando por causa da situação que ela estava vivendo, e aí ela estava assim, meio reclamando de Deus, porque ela estava dizendo que ela não era uma pessoa escolhida por Deus, né? Isso porque ela estava passando uma série de lutas na vida dela, e aí ela usava aqueles textos bíblicos que falavam sobre Deus escolheu Jacó e não Esaú, Deus escolheu Davi, mas não escolheu Saul, e ela dizia que Deus não havia escolhido ela também. No entanto, queridos, essa pessoa não dizia que sua vida toda foi tomada pela desobediência à vontade de Deus. Ela já estava no seu terceiro casamento, e muitos desses descasamentos que ele viveu foi exatamente por conta de uma vida devassa, sem compromisso com a família ou com Deus, e na verdade ela estava colocando a culpa em Deus, como se Deus fosse injusto dele estar vivendo essas coisas. Mas as lutas, as dificuldades que ele estava vivendo era exatamente fruto de suas escolhas ruins. Ele tinha tomado decisões ruins no passado e agora estava colhendo o fruto dessas decisões e estava se vitimizando, dizendo que Deus não havia escolhido. Muita coisa para Jesus. Ele poderia dizer: estou cansado, o mar não está para peixe, você é bom mestre, mas o pescador aqui sou eu. Ele podia dizer isso para Jesus, mas ele resolveu obedecer. Nós só vamos viver o evangelho genuíno se decidirmos obedecê-lo. Não basta sermos
crentes por tradição, não basta sermos simpatizantes das doutrinas, não basta ser amigos dos crentes e gostarmos dos cultos. Há a necessidade de crermos e experimentarmos essas verdades em nossas vidas. Nós precisamos obedecer. Pedro assistiu muitos milagres, mas foi ali no barco que ele percebeu que Jesus era alguém extraordinário. Deus quer te transformar num pescador de almas. Deus quer torná-lo útil para a sua glória, mas é preciso obediência e submissão. Saiba que se você aceitar, você estará seguro para sempre. Ele não te deixará na mão, Ele te sustentará até o fim e por toda a eternidade. O Evangelho não nos faz promessas transitórias. Mateus 6,33 nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se há qualquer reserva em seu coração, essa é a hora, esse é o momento. Jesus está te chamando, entregue-se a Ele. Que o Senhor abençoe essa palavra no nome de Jesus. Amém.